E isso, assim, falando de maneira sintomática, isso tem um recado muito importante, que é o fechamento de embaixadas. Além do fechamento de embaixadas, o presidente dos Estados Unidos postou hoje, terça-feira, nas redes sociais que o estoque de munições dos Estados Unidos são praticamente ilimitadas e que guerras, aí, trazendo a Yasbek aqui para a conversa, aí a gente tem a questão dos números, ele afirmando que ele tem de poderio militar e também o jeito Donald Trump de dialogar com o mundo, né, Priscila Yasbek, de mostrar a força e dizer, olha, se depender da gente, a guerra não acaba nunca, porque a gente tem munição aqui a perder de vista. Nos explique, por favor, a interpretação disso que foi dito por Donald Trump, enquanto a gente vê o agravamento de um grande parceiro dos Estados Unidos, Israel, avançando, neste momento, por terra, no território libanês. Bem-vinda, Yasbek. É isso, Elisa. Bom dia a você, ao Diego, ao Américo, a todos que nos acompanham. Donald Trump fez essa postagem agora há pouco e ele diz o seguinte, ele fala que os Estados Unidos têm um suprimento praticamente ilimitado de armas, falou que os estoques de munição nunca estiveram tão elevados ou em melhores condições e disse que guerras podem ser travadas para sempre com muito sucesso utilizando apenas esses estoques. Ele também falou que muito armamento adicional está armazenado em países no exterior e ele fez críticas a Joe Biden, dizendo que o ex-presidente passou o tempo todo dando tudo para o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia, com centenas de bilhões de dólares sendo repassados à Ucrânia, com entrega de equipamentos de altíssimo nível. Então, o que Donald Trump quis dizer com essa mensagem, Elisa? Quis mostrar o poder bélico dos Estados Unidos para pressionar o Irã, tranquilizar, de certa forma, os Estados Unidos e os americanos sobre a capacidade dos recursos militares dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, se blindando e dizendo que se houver algum tipo de questão relacionada ao estoque de munições, isso seria culpa do seu antecessor Joe Biden por causa dos recursos que foram enviados para a Ucrânia. Uma outra questão importante também aqui dessa fala, Elisa, é a distinção que Donald Trump tenta trazer sobre essas duas guerras. Então, Donald Trump tenta colocar em um lado a guerra na Ucrânia, que é uma guerra que já chegou no seu 5º ano, com recursos que foram gastos para uma guerra que ainda não acabou, e tenta falar sobre uma outra guerra que é possível de ser vencida, que é a guerra no Irã. Por quê? Porque há muitas críticas aqui nos Estados Unidos sobre o envolvimento dos americanos em conflitos que são prolongados no exterior, inclusive com gastos de recursos. Então, Donald Trump, de certa forma, tenta fazer essa distinção, mas há uma mudança de tom importante também na fala de Donald Trump, porque até ontem, até o final de semana, ele estava falando sobre um período de duração desse conflito de cerca de 4 a 5 semanas. E agora ele falou que com esses estoques é possível fazer uma guerra e travar uma guerra para sempre. Então ele está colocando um tempo ilimitado para esse conflito ao falar nessa nova mensagem que ele publicou nas redes sociais. Também ontem, Elisa, um alto funcionário do governo Trump disse à CNN que os Estados Unidos estão preparados para um aumento significativo nos ataques do Irã, então é possível ver uma escalada nesse momento dos ataques, tanto por parte de Israel quanto dos Estados Unidos, e isso deve acontecer ao longo do dia de hoje, segundo esse alto funcionário que conversou com a CNN. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse ontem também que os golpes mais duros ainda estão por vir, dizendo que o governo Trump acredita que seus objetivos podem ser alcançados sem o envio de tropas terrestres, e os militares, e o Donald Trump também disse em uma entrevista ao âncora da CNN, Jake Tapper, que os militares dos Estados Unidos estão batendo muito forte no Irã, mas que a grande onda ainda está por vir. Então, diferentes falas, tanto de Donald Trump quanto da sua equipe, dizendo que pode haver uma escalada, então, dos ataques e uma intensificação. E o correspondente da CNN em Israel, Jeremy Diamond, disse também ontem que os oficiais israelenses falaram que nos 3 primeiros dias de conflito foram atingidos 200 alvos e que nessa terça a intenção das forças israelenses seria dobrar esses alvos para 400, portanto, ver uma intensidade dobrada em apenas um dia em relação aos 3 primeiros dias de conflito. Ele também falou que os oficiais israelenses já atingiram cerca de
48 oficiais sêniores iranianos, inclusive o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, e também disse que há uma percepção dentro das forças israelenses de que o Irã tem capacidades limitadas para se defender. Então, essas são algumas das informações. E hoje, Elisa, só para finalizar, vai haver mais um briefing ao Senado e também à Câmara dos Deputados, agora um briefing completo. Ontem foi um briefing mais restrito para membros de comitês de inteligência do Senado e da Câmara aqui nos Estados Unidos, e o que as informações que chegam de um senador democrata que participou do briefing de ontem é que há uma cacofonia muito grande por parte da administração de Donald Trump sobre quais seriam os objetivos dessa operação e o que seria um ponto final dessa operação, porque Donald Trump já falou que o objetivo seria mudança de regime, seria destruir capacidades nucleares do Irã, seria afundar as frotas de navios iranianos. Então não se sabe exatamente o que colocaria um ponto final nesse conflito, e agora há um esforço por parte do governo Trump de tentar homogeneizar essa mensagem que foi muito difusa nos últimos dias.